Olá pessoal, sou Daniel Mastral, sou escritor e também conferencista e hoje nós vamos falar a respeito do Halloween, a celebração do Halloween, conhecida também como Dia das Bruxas. Muitas pessoas me escrevem e perguntam: Daniel, isso tem alguma influência espiritual na minha vida? Eu posso participar? Eu posso permitir que os meus filhos participem? Qual deve ser a nossa postura, então, cristã, diante dessa festa pagã? Como é que nós devemos agir à luz das Escrituras? Eu espero, então, que esse vídeo venha corroborar para trazer esclarecimentos a respeito dessa questão, venha fortalecer a sua fé, expandir os seus horizontes e agregar conhecimento na sua vida, viu? Então, para mim é uma grande honra. É um privilégio hoje chegar até você e trazer esse tema. Um tema complexo, estou com apontamento longo aqui. Espero que Deus me capacite e me ilumine para que essa mensagem seja de fácil entendimento para cada um de vocês, tá bom? Eu quero começar com uma leitura de um texto do profeta Jonas, no capítulo 4, de 10 a 11. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, a qual não trabalhaste, nem fizeste crescer. E numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que não estão lá mais de 120.000 homens, e que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. E também tem muitos animais. Então Deus, no seu amor, na sua onisciência, na sua compaixão, Ele tem misericórdia com as pessoas que não têm discernimento, que não sabem o que estão fazendo. Então entra na misericórdia de Deus. Claro, nem sempre você desfrutará daquela vida em abundância, porque aqui você está numa vontade permissiva de Deus, não é a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita leva você para caminhos onde vão te elevar os seus horizontes, Vai promover a paz que transcende entendimento, aquela vida em abundância e todas as bênçãos, que o Senhor nos promete. No entanto, aqui pela falta de discernimento, pela falta de conhecimento, Deus ele entra na misericórdia de Deus. Então, pessoas que não sabem o que estão fazendo, entram na misericórdia de Deus. Então, é a misericórdia de Deus na sua vida. Então, é o primeiro ponto a ser avaliado, tá bom? Vamos guardar essa questão? A festa de Halloween ela é celebrada no dia 31 de outubro. Ela é seguida depois de uma festa ocidental chamada de Dia de Todos os Santos. E depois, no dia 2 de novembro, temos o Dia dos Mortos. Interessante que são 3 festas seguidas, Dia das Bruxas, Dia de Todos os Santos, Nós que somos cristãos, quando a gente olha isso à luz da Bíblia, Jesus disse: não vem ninguém ao Pai senão através de mim. Só tem um caminho. É eu que sou o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. E depois entrou todo aquele sincretismo no Império Romano, que era o Império politeísta, e começou a trazer gradualmente objetos de escultura, idolatria, e isso formou as bases da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quando a gente fala Dia de Todos os Santos, e tem uma gama enorme de santos aí, está promovendo o que? Não é Jesus, está desviando a atenção para a imagem de escultura, para a idolatria, e depois em seguida vem o Dia dos Mortos, um culto aos mortos. Enfim, só que Jesus ele veio para celebrar a vida, para nos dar uma vida em abundância, Hoje a gente tem alguns paradoxos, A gente não dá valor para o vivo, mas manda flor para o morto. Eu vi uma frase esses dias na fanpage, na minha fanpage eu coloquei, mas eu vi no outro local e repostei ali. Eu achei muito bacana isso, e é verdade. Hoje a gente cultua mais os mortos que os vivos. Você não tem tempo para conversar com o vivo, mas você passa o dia inteiro no velório do morto. Então a gente tem que prestigiar os vivos, faça enquanto há tempo para fazer, Porque talvez um dia não dê mais tempo, Então nós vemos 3 festas seguidas aqui. Dia das Bruxas, Dia de Todos os Santos, Uma enaltação aqui à idolatria pelo prisma cristão, pelo prisma dos horizontes e ensinamentos que Jesus nos ensinou. E em seguida o Dia dos Mortos, Dia de Finados. São 3 festas seguidas. Uma coisa interessante, será que simboliza alguma espécie de trindade satânica? Estão plagiando os valores cristãos da sua Santíssima Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não foi isso que Jesus mandou para nós? Ide e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem uma trindade aí, Então, essa festa do Halloween, ela tem maior expressão hoje nos Estados Unidos e no Canadá.
né? E lá, inclusive, a igreja, ela abarca essa festa, a igreja absorve. Assim como no Brasil, tem igreja que faz festa junina, tem igreja que faz carnaval, tem carnaval gospel, tem festa junina gospel. Então, a igreja muitas vezes abarca festas, são culturais do país. Nos Estados Unidos também, as igrejas atraem essa festa para dentro das igrejas, na intenção de atrair mais fiéis, de tornar uma igreja, digamos assim, liberal. Então, no dia do Halloween, o pastor vai fantasiado de Drácula, né? A pastora vai ser a bruxa, os levitas vão toda a banda de múmias, né? E as ovelhas vão tudo de zumbi. Então, todo mundo se fantasia na festa de Halloween, na igreja, inclusive nos Estados Unidos, né? E aí, paradoxalmente, a gente olha os Estados Unidos, um país de cunho cristão, né? Isso, se você observar na história, depois do governo do Reagan, Ronald Wilson Reagan, 3 letras em cada nome, depois do governo Reagan, mudou os Estados Unidos, começa a perverter e contaminar os seus valores. Assunto que a gente traz melhor no seminário de escatologia, o presencial, que eu tenho mais liberdade para falar, nem tudo eu posso falar em vídeo, mas eu deixo a sementinha para você. Então, essa festa do Halloween, ela chegou nos Estados Unidos por imigrantes irlandeses, né, meados do século XIX. Em 1845, durante um período conhecido como a Grande Fome, mais de 1 milhão de irlandeses chegaram aos Estados Unidos e trouxeram na sua bagagem também a sua cultura, trouxeram ali as suas festividades, trouxeram as suas histórias e as suas tradições. Isso começou então a mesclar com as tradições que haviam já nos Estados Unidos. Não é coincidência então que as primeiras referências que nós temos históricas do Halloween nos Estados Unidos vêm um pouco depois disso. Em 1870, por exemplo, uma revista feminina americana publicou uma matéria onde descrevia o dia do feriado inglês. Então, gradualmente, os americanos estavam absorvendo essa cultura que era tradicionalmente irlandesa, lá do Reino Unido, né? Nós vamos ver a origem disso daí, que vai estar lá nos celtas, né? Vamos aos poucos aí. Então, a princípio, as tradições do Dia das Bruxas nos Estados Unidos eram brincadeiras comuns, né, que aliava ali a cultura do Reino Unido rural, né, com rituais de colheita americano, né? Então começou gradualmente as maçãs que eram utilizadas no Reino Unido para prever o futuro, né, pelos britânicos, usavam para prever o futuro entre os britânicos, nos Estados Unidos passam a se usar a cidreira. Começou a haver uma adaptação ali das tradições, dos costumes, né? Da mesma forma, as rosquinhas que eles serviam substituiu com os donuts dos Estados Unidos. Então, era uma festa onde envolvia comida, envolvia uma festividade, era uma cerimônia agrícola, né? E eles estavam comemorando a terceira grande colheita do ano, né? Nós estamos falando lá do ritual dos celtas, a gente vai chegar lá também. Então, era uma data importante. O milho, como era uma cultura importante nos Estados Unidos, né, ele acabou também incorporando nessa história. Por isso, nós vamos encontrar dentro do escopo do Halloween o espantalho, que é muito comum nas plantações de milho. Então o espantalho começa a ser agregado dentro dessa cultura da comemoração do Halloween, porque as culturas estão se fundindo, né? Isso foi já meados do século XX. Na América, foi que a abóbora, nos Estados Unidos então, que a abóbora começou a ganhar uma conotação. Essa história de você ver abóbora ali, isso vem de uma história, de uma lenda, né, de um ferreiro chamado Jack. E esse ferreiro, uma vez embriagado, ele pregou uma peça no diabo. O diabo estava numa árvore, ele desenhou um crucifixo na árvore e o diabo ficou preso na árvore. Aí ele faz um acordo com o diabo para deixar o diabo sair. O diabo tinha que dar algumas coisas para ele e o diabo faz o acordo. Estou sumariando a história. É a lenda, né? Aí quando esse homem morre, ele vai para o céu. Deus não quer ele no céu. Não, você pisou na bola, você foi lá e fez o pacto com o diabo. Aí ele pega, vai para o inferno. Ó, tô aqui, no diabo não, você me enganou. Então também não quero você aqui. Então ele deu uma lanterna para ele, para que Jack vagasse pela escuridão por toda a eternidade. Essa lanterna, na tradição britânica, era esculpida numa espécie de nabo. Nos Estados Unidos, ela vai ganhar o contorno da abóbora, né? Então a cor laranja e preta e a abóbora se transforma então num símbolo majoritário dessa festa tradicional, muito tradicional nos Estados Unidos e Canadá, outros pontos do planeta também, inclusive no Brasil. Esse ano, especialmente 2016, essa festa, pelos relatos que alguns irmãos nossos que estão na América reportam para nós,
está sendo menos celebrada em função da passagem do furacão pelos Estados Unidos, e o povo ainda está meio de luto com isso, houve grande destruição, então a comemoração está mais abrandada esse ano. Mas não é uma regra, a regra é que é uma comemoração festiva que abrange toda a extensão da América e vários países do mundo também. Então, foi nos Estados Unidos que surgiu a questão dos doces e travessuras. Há indícios disso que eram brincadeiras medievais, que usavam inicialmente repolhos para pregar festas, né? Esse hábito começa a surgir nos Estados Unidos, doçura ou travessura, em torno de 1920. Mas a tradição popular de sustos, fantasias, elas não têm nenhuma relação com doces. Ela começa em 2500 a.C. Vamos chegar na raiz dessa história. Vem de uma tradição celta. Esse povo ganhou destaque por ser um povo, né, de onde saíram os sacerdotes celtas, os druidas. Lembra daquela série de desenho Asterix? Eles eram druidas, tomavam uma poção mágica, ficava forte, aquela coisa toda, né? Então os druidas, o termo druida quer dizer conhecer o carvalho ou absorver o carvalho. Da ideia de absorver a força, absorver o poder. Essa é a ideia. Carvalho é uma árvore de raízes fortes, uma árvore poderosa, raízes profundas. Então o conceito é absorver a força, né? E foram os druidas, segundo o satanismo, responsáveis para a escrita do livro dos Grimórios, que é um livro sagrado na alta magia no satanismo, aliado à clavícula maior, clavícula menor e à chave de Salomão, né? Então eles acreditavam que no dia 31 de outubro era o último dia do verão e também a época da terceira e última colheita do ano. Então, lembrando, eles estão lá, estão no Reino Unido, né? Naquela região lá onde tinha o Stonehenge, lembra a questão do Stonehenge? Ela está lá na Inglaterra, na planície de Salisbury, na Inglaterra. E ali era o local onde os druidas faziam as suas cerimônias rituais. Stonehenge, visto de cima, ela parece um hexagrama. Né? Tem imagem disso em cima e ela está numa posição específica muito determinada. Não é por acaso que está aquela construção ali. Você ter uma ideia, cada pedra usada na construção de Stonehenge pesava em média 45 toneladas. A pedreira mais próxima fica apenas a 400 quilômetros de distância ao sul de Gales. Como essas pedras chegaram até lá é um grande mistério, ninguém sabe. Né? Os satanistas dizem que foi por meio de magia, ajudado pelos Néfilins, pelos gigantes, né? É o que o satanismo explica. Mas é importante pontuar que tanto a construção de Stonehenge, como as pirâmides, as ruínas de Machu Picchu, as ruínas maias, incas, astecas, o Rapa Nui, a ilha de Moai, os Moais de Rapa Nui, ou da ilha de Páscoa, elas estão em pontos muito específicos do globo terrestre, no cruzamento das chamadas linhas de lei. Né? Eu vou mostrar uma imagem aqui, vocês vão ver que traçando uma linha reta, todos esses monumentos estão alinhados. Alguém ensinou esses povos a construir esses monumentos naquele local. Para saber mais, dá uma olhada no seminário nível 2, nosso Batalha Espiritual. Está dividido em 2 vídeos. A história do diabo e a influência do diabo na história, tá? Então vai estar sumariado e também no livro Rastros do Oculto. Você vai entender melhor sobre essa disposição, né, o porquê dessas construções terem o mesmo parâmetro, né? Forma piramidal, a serpente e tudo mais, são ícones, né, que remontam à história e vão estar permeando essas culturas, né? Então, os druidas acreditavam que nessa época, 31 de outubro, um portal se abria. E nesse portal os mortos entravam na nossa dimensão. Mas não era assim. Eram espíritos maus, eram espíritos opressores, eram almas desencarnadas que vinham aterrorizar os vivos. Então os vivos, para se proteger desses fantasmas, colocavam símbolos macabros nas suas portas. Caveira, crânio, né, qualquer coisa ali macabra para assustar o fantasma. Gozado, né? O fantasma vai ficar assustado com o crânio. Então eles colocavam símbolos macabros para assustar os fantasmas e assim protegê-los. Isso mais tarde criou uma tradição. As crianças se vestem de fantasmas, batem nas portas, travessura ou gostosura. Aqui no Brasil não tem tanto essa da travessura, mas nos Estados Unidos jogam ovo na tua casa se você não dá bala, não dá docinho para as crianças. Então você está pagando uma espécie de pedágio para que os fantasmas não aterrorizem a sua casa. Então aí criou essa associação, mas o original era isso. Eles acreditavam que portais se abriam e esses espíritos invadiam
né, a nossa sociedade. E aí então era uma festa pagã, né, e essa festa pagã ela foi veementemente condenada em toda a Europa, porque ela foi se expandindo, e aí foi perseguida pelo Tribunal do Santo Ofício. Quem participava então do Halloween, na época da Inquisição, era julgado, sentenciado e morto. A igreja matava. E foi nessa época que essa tradição do Halloween ganhou o nome de Dia das Bruxas. Foi na época da Idade Média, na Inquisição, onde aqueles que participavam dessa cerimônia eram perseguidos por ser uma festa pagã e a igreja, é claro, não concordava com aquilo, né? Foi aí que ela ganhou então o Dia das Bruxas. Passou a ser associada à morte. Tudo que era ícone, remete morte, criou um link com o Dia das Bruxas, que era um dia que os mortos saíam para entrar na nossa dimensão. Então zumbi, vampiro, múmia, fantasma, tudo que remete à morte foi agrupado nessa festa. Para evitar então essa proliferação, a igreja, o que ela faz? Ela vai cristianizar a festa, criando aí o Dia dos Mortos, o finados, 2 de novembro. Uma maneira de cristianizar, de colocar alguma coisa ali no meio que a igreja tenha controle, né? Em meados do século VIII, o Papa Gregório III, não tem certeza histórica aqui se foi Gregório III ou seu sucessor Gregório IV, que mudou a data do Dia de Todos os Santos, que era celebrado dia 13 de maio. 13 de maio era celebrado o Dia de Todos os Santos, que era a data do Festival Romano dos Mortos. Festival Romano dos Mortos, entrou sincretismo, absorvido pela igreja. A igreja muda esse nome, não é mais Dia dos Mortos, é o Dia de Todos os Santos. Era celebrado pelos romanos 13 de maio. O Papa Gregório muda essa data para deixá-la perto do Halloween, para competir com aquela festa do Halloween, que era muito forte, né? Então ele puxa essa data para cá e vai criar ali 1º de novembro, o Dia de Todos os Santos, que era uma data também onde celebravam, né, era uma data próxima de celebrava o Halloween. Não se tem certeza como se foi Gregório III ou Gregório IV. Né? Aí, qualquer que fossem os motivos, ocorre o seguinte, que essa data, essa mudança de data, fez com que a celebração cristã, né, de Todos os Santos se juntasse com a celebração pagã, né, que era chamada de Samain, que era a festividade do Halloween, era chamada de Samain. Era o dia que esse portal se abria e os mortos entravam nessa dimensão. Fato é que nesse momento as tradições cristãs e pagãs se misturam. Olha só o que o diabo está fazendo. O diabo é um bicho astuto. Você parar para pensar? Fazendo um rápido parênteses aqui. Gênesis 3,15 diz que um descendente de mulher vai pisar a cabeça da serpente, não é isso? O que o diabo faz? Eu preciso acabar com essa descendência. Então por trás de todo governante tem um demônio lá sussurrando no ouvido dele, olha, faz isso, faz aquilo. O primeiro que ele achou que poderia ser ameaça é Abel, mas Abel não foi. Vai passando o tempo, vai passando a história. Então ele começa a procurar pela história quem seriam. Você vê que houve um infanticídio no Egito. Por que então que mataram os meninos no Egito e não mataram as meninas? Se a intenção de Faraó era conter a proliferação do povo de Israel, era diminuir aquele povo que estava se tornando uma ameaça. Por que não mata as meninas? Elas que geram os filhos, não é isso? Mas não fizeram matar os meninos, porque deixando as mulheres, né, teria mais chance de egípcios copularem com elas, nascendo mestiços e contaminando a raça pura que levaria a Cristo, né, levaria ao Messias. Né? Então, durante toda a história, Satanás tentou corromper. Né? Gênesis 6, que os filhos de Deus e das filhas dos homens que eram formosos, tomaram para si mulheres, em que todas mais lhe agradaram. Da mesma forma, tenta corromper a raça pura para contaminar. Então, o diabo, em toda a história, ele procura trazer uma contaminação de tudo aquilo que é divino, de tudo aquilo que te alia ou que te associa a Deus. Isso é histórico. Vamos continuar? Outra coisa a ser pautada, essa data 31 de outubro, é a mesma data da Reforma Protestante, né? 31 de outubro de 1517 foi a data que Lutero estabeleceu a Reforma Protestante. 31 de outubro. Essa festa é muito importante para o satanismo. Era celebrada dia 9 de março, mas depois da Reforma Protestante, ela foi relocada para 31 de outubro. É a principal festa satânica, ela tem uma grande expressão, é a festa onde bruxos são consagrados, onde poderes são liberados. Eu até falei no livro Filho do Fogo, teve um dos 9 anticristos, estiveram no Brasil no ano 2006, em exatamente próximo à festa do Halloween, para receber uma consagração especial. Então essa data, 31 de outubro, para o satanismo é uma data muito importante, faz parte de uma das festas mais importantes da alta magia, da bruxaria. Então vamos entender um pouco melhor.
Então, tá, você vai dizer, mas eu estou preocupado, Daniel, porque eu nasci no dia dos mortos. E agora eu estou lascado. Eu nasci no dia dos mortos. Não fica preocupado. Deus fez os dias. Nós simplesmente aprendemos a contar os dias. Mas é Deus que fez, Ele está em todas as coisas, né? Então, vamos pegar outra coisa. No Brasil, houve uma tentativa também de sobrepujar a festa do Halloween. Foi criado em 2005, né, o Dia do Saci. Você sabia que aqui no Brasil tem o Dia do Saci? É um dia muito importante que ninguém nem sabe que existe, né? Dia do Saci é 31 de outubro, para tentar prestigiar o folclore brasileiro. A igreja, então, cristã, ela repele a festa, alegando que passa valores deformados para as crianças. Criança cristã moderna, tá? Igreja de hoje, igreja evangélica, igreja protestante, ela repele essa festa, acreditando então que está passando efeitos deformados às nossas crianças, especialmente que participam dessas festas. Então o que nós vamos fazer? Porque tem uma ênfase a coisas macabras. Qual então seriam os efeitos disso, né? O fato é que essa data ela é muito importante para vários grupos satânicos do mundo, vários grupos esotéricos. Vem essa data com olhos positivos para eles. É uma data importante, uma data forte. Seguidores da Wicca, né, praticam rituais, que praticam os rituais celtas, é uma data importante. Né, o satanismo também é uma data importante. Então, para eles sim. Né, tanto é que nos Estados Unidos saiu um jornal chamado USA Today. Né, USA Today, e nesse jornal eles entrevistaram um bruxo, ou alguém que se dizia bruxo. E esse pseudo-bruxo, ou bruxo de fato, não sei, ele disse o seguinte: os cristãos não se dão conta disso, mas estão celebrando junto conosco um feriado, né? E nós achamos isso muito bom. Ou seja, eles estão do nosso lado. Eu contaminei os valores, né? Contaminei os valores de Deus. Da mesma forma, outras celebrações são feitas pelo mundo. Na América do Norte, o Dia dos Mortos. Na América do Sul, é um ritual chamado Kayakshquashkis. Né? E na Europa, no Dia dos Mortos, uma variação do Halloween. Na África, tem também o dia do Egunguns, né? Egunguns, né? E na Ásia, o festival de Obon. Então, existem vários rituais no mundo inteiro que se reúnem nessa mesma data. Não é por acaso. Vamos entender um pouco melhor. Desde a sua origem, o Halloween é celebrado em 31 de outubro, na festa que eles chamam de Samhain, né? É o ano novo celta, início do outono no hemisfério norte e ainda véspera do dia de Todos os Santos. Para os satanistas, eu já disse, é uma data importante, mística, né? Certos rituais precisam de campos de energia para gerar algo, para abrir portais, né? Então precisam de uma energia extra para gerar um campo. Esse campo abre portais, Existem rituais específicos que eu narrei na minha trilogia Quilaim, Nephilim e Icarim, onde eu descrevo melhor esses rituais e a mecânica que existe por trás deles. Então, protegido pela ficção, eu pude ir um pouco mais adiante e agora sim, esses rituais podem ser melhor contados. Existem 6 grandes festas no satanismo. Uma em cada mudança de estação, reportado aos 4 grandes príncipes do inferno, já falei em outros vídeos, Belzebu, Astaroth, Asmodeu, Leviatã. A quinta festa, a festa em homenagem a Lúcifer, onde tem os rituais mais macabros. Mas tem uma sexta festa também, chamada Saturnália, né? Sabe como é que começou a Saturnália? Era uma festa romana, celebrada originalmente no dia 17 de dezembro. Depois ela foi estendida até o dia 25 de dezembro. Vamos prestar atenção, vamos ver uma coisa interessante aqui. Então ela começava no dia 17, foi estendida até o dia 25 de dezembro. Convém lembrar aqui que o solstício de inverno era uma data muito importante para as economias agrícolas, e os romanos eram um povo de agricultores. Fazia-se de tudo para agradar os deuses e pedir que o inverno fosse brando e o sol retornasse com poder e vitalidade no início da primavera. Como Saturno era ligado à agricultura, então eles acreditavam que Saturno era um astro ligado à agricultura, é fácil a gente perceber essa associação com esse deus solar, né? E os cultos, então, existiam também outros cultos, que era o caso do culto a Apolo, considerado também culto do Sol invicto, ou ainda culto a Mitra. Então Apolo, Sol invicto, Mitra, Saturno, é tudo a mesma coisa, é um culto só. No Antigo Egito, ele era chamado de Ra, o Deus Supremo. E agora aqui nos romanos, eles também têm um culto ao Sol, que também é chamado de Mitra ou Apolo. Esse último
culto à Mitra, ele é muito popular no exército romano. Ele era celebrado entre o dia 24 e 25, de 24 e 25 de dezembro, esses 2 dias. Olha só que datas interessantes, né? 24 e 25 de dezembro. Data que, segundo a lenda, correspondia ao nascimento da divindade. De Mitra, de Apolo, né? Não é o nascimento de Jesus, é o nascimento de Mitra. E eles comemoravam, os romanos comemoravam isso, dia 24 e 25 de dezembro, né? Então foi em 273 depois de Cristo, o imperador Aureliano estabeleceu o dia do nascimento do Sol, que é o dia 25 de dezembro, o dia de nascimento do Sol, dia do deus Mitra, tá? Então era também chamado dia do Sol invencível, né? Natalis Solis Invicti, né? E somente durante o século IV, né, que o nascimento de Cristo começa a ser celebrado pelos cristãos. Olha que curioso, criou aqui um sincretismo. Então o nascimento de Cristo vai ser comemorado pelos cristãos somente depois do século IV. Antes era uma celebração romana, saturnália, que depois foi estendida até o dia 25 e se associou com a festa Mitra, a festa Apolo, a festa ao deus do Sol invicto, a uma deidade romana, né? Uma deidade romana. Aí então nós vamos observar que na Bíblia você não vai ver comemoração de aniversário. Não tem isso. Você não vai ver aniversário de Pedro, de Jesus, de Moisés, de Noé. Ninguém celebra aniversário na Bíblia. O Jesus, quando ele fala fazer isso em minha memória, ele está falando da morte dele, do sacrifício dele na cruz. Lembra do sacrifício que eu fiz por você. É isso que Jesus está dizendo, fazer isso em minha memória, né? É a Santa Ceia. Então, nesse sentido, sim, é em memória que nós fazemos em memória dele, né? Mas não tem nenhum registro bíblico que diga para você celebrar o nascimento. Não era a tradição, não era o costume. Isso foi incorporado por essa cultura romana para linkar o nascimento de Cristo ao nascimento de uma deidade romana dentro de uma festividade chamada Saturnália, que olha, eu descrevi em Icarim o que é a Saturnália. É um ritual extremamente macabro, é um ritual de profanação dos valores divinos, né? É um ritual satânico e é tão poderoso quanto o 31 de outubro. Não deixa muito a perder para 31 de outubro, não. Então, colocou nessa data e a gente celebra o Natal 25 de dezembro, né? Tá entendendo? Então, em 313, né, Constantino se converte, ele vai oficializar, né, o cristianismo na igreja. A igreja romana procura ter uma base de apoio ampla, procurando confundir os cultos pagãos com os seus. Então a igreja queria dominar, ela queria mesclar os cultos a cristãos com os cultos pagãos, para fazer com que o culto pagão perdesse a força e o culto cristão ganhasse evidência. Então ele estava na tentativa de competir com a Saturnália e triunfar sobre a Saturnália. Ela absorveu o festejo do nascimento do Sol, transformando em celebração do nascimento de Cristo. Então foi uma tentativa da igreja de sobrepujar o culto pagão e enaltecer o culto cristão. Foi o Papa Gregório VIII que fez o resto. O Papa Gregório VIII disse o seguinte: é mais fácil mudar o calendário do que mudar a apetência do povo pelas festas. Então, nós vamos dar o povo que eles querem. O povo quer o quê? Pão e circo? Vamos dar pão e circo para esse povo. Pronto, agora eles vão estar celebrando algo que é pagão, mas tem embalagem de cristão. E é isso que importa, né? Então está mudando aqui. Olha só o que diz a palavra de Deus. Isaías 5:20. Ai dos que o mal chamam bem, e bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Põe o amargo por doce e o doce por amargo, que o profeta Isaías está dizendo. Presta atenção nisso. Então olha só o que o profeta Isaías falou. Vamos adiante? Vamos pegar mais um texto aqui? 2 Coríntios capítulo 6, de 14 a 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Que comunhão há da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Deus está mostrando muito claro. A festa pagã não se mistura com a festa cristã. Mas hoje a gente comemora o Natal no dia 25 de dezembro e é uma festa pagã e a Bíblia condena. Vamos entender mais? Vamos esclarecer, vamos trazer equilíbrio nessa questão, tá bom? Então, não sejais, Efésios 5:1, não sejais cúmplices de obras infrutíferas das trevas, né? Antes, porém, reprovai-as, né?
orientação bíblica para nós, né? Logo então, se você celebra o Natal, você está pactuando com as trevas, né? Vamos trazer entendimento claro aqui, a gente está falando do Halloween, mas vamos puxar para a nossa realidade. O mundo todo cristão comemora o Natal, enfeita a casa, troca presente, faz ceia. Então nós estamos pactuando com as trevas, já que é uma festa pagã, embalada de cristã, já que era uma festa da Saturnália romana, e a igreja então fez sincretismo, fez uma salada ali e fez com que fosse o nascimento de Cristo, sendo que não há uma linha na Bíblia que diz que você deve comemorar o nascimento do Messias, mas sim celebrar a sua morte em sacrifício, porque essa morte trouxe vida para você e para mim, né? Então esse é o preceito. Então, será que nós estamos cometendo um pecado? Será que todos os cristãos estão pecando, né? Então vamos entender, porque o herói da festa do Natal não é Jesus, é Papai Noel. Papai Noel que é ajudado pelos seus duendes, né? Então é a data de nascimento do Sol, é a festa a Saturno, a festa ao deus Mitra, a festa a Apolo. Não tem nada a ver com Jesus aqui, né? Contudo, é uma época que nós reunimos com a nossa família, não é isso? Com a família, com os amigos, nós lembramos de Jesus, onde está seu coração, ali está seu tesouro, nós procuramos exercitar o amor, tem aquele espírito natalino, deveria ter pelo menos, né? Enfeitamos as nossas casas, independente da raiz desses símbolos, né? Por exemplo, a árvore de Natal, ela vem de uma lenda que diz que Lutero estava subindo o monte e viu um pinheiro coberto de neve. O sol batia na neve, o pinheiro brilhava. Ele viu aquilo muito belo, quis trazer aquela beleza para dentro de casa, virou a tradição da árvore de Natal. Então a gente enfeita a casa. Será que nós estamos fazendo alguma coisa errada? Deus ele pode transformar a maldição em bênção. Está escrito aqui: assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos, e o teu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoes a transgressão dos teus servos, do Deus e seu pai. E José chorou quando eles falavam. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intenteis mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Então Deus ele é capaz de transformar a maldição em bênção, transformar aquilo que era mal em coisas boas. Neemias 13, 2. Porquanto não tinham saído do encontro dos filhos de Israel, com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão, assassinaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção, né? Neemias 13, 2. Então, vamos entender bem, se você celebra, por exemplo, o Natal, e o seu foco não é a Saturnália, o seu foco não é Mitra, não é Apolo, né? Você está pensando em Jesus, embora não haja nenhuma orientação para você celebrar o nascimento de Cristo, mas você está pensando em Cristo. Você faz aquilo por amor a Cristo. Onde está seu coração, ali está o seu tesouro. Então você celebra a união no Natal. Você junta as pessoas, você reúne os amigos, reúne os parentes. Jesus morreu para que você fosse um com Ele. Então eu não vejo mal nenhum a gente reunir os nossos familiares, sentar em torno da mesa e agradecer a Deus por mais um ano de vida. Agradecer a Jesus pelo privilégio que Ele nos faz e fazermos fazer parte da família de Cristo, de podermos partilhar do pão sobre a mesa, de podermos fazer uma oração, de trocar um presente com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, de enfeitar a nossa casa, de celebrar o amor de Cristo, né? Eu não vejo mal nisso, porque aí você está transformando a maldição em bênção. Você está depositando o seu coração naquilo. Eu não vejo errado nisso, tá? Então, se a gente se pautar muita regrinha, muita religiosidade, você vai criar uma grande confusão. Então, vamos voltar para o Halloween. Então, no Natal, eu não vejo problema nisso. Tá bom? Desde que o seu coração esteja em Cristo. Eu estou celebrando a Cristo, eu estou olhando para Jesus. Não é o Papai Noel, é Jesus. Eu estou olhando para os valores de Cristo, né? Não para os valores que o mundo quer que eu olhe, né? Eu estou reunindo a minha família, eu estou exercitando o amor, eu estou praticando a bondade. Esses os valores. Eu estou agradecendo por mais um ano que Deus me deu, eu estou pedindo que Ele me ajude no próximo ano. É coisas normais, né? Então você está depositando a sua fé ali. Então não tem nada a ver com a tradição, você colocou uma data que hoje foi escolhida e cristianizada no mundo todo, né? Para celebrar o nascimento do Messias. Embora não tenha esteio bíblico, mas onde está seu coração, ali está seu tesouro. Você faz com fé? Você faz com amor? Deus vai honrar. Tudo que você faz com amor para Ele, Ele honra. Se você faz só para se mostrar para os outros, se você faz para ganhar vitrine, se você faz para afagar seu ego, você não está honrando a Deus. Deus vai te castigar. Você tenha certeza, o que você semear, você colhe. É um preceito universal, não vai mudar.
Então, existe uma teoria chamada teoria do campo unificado, uma teoria que Einstein estabeleceu, que dizia o seguinte, que toda matéria, vou resumir, né, porque não vamos falar de física aqui, toda matéria emite um campo, né, inclusive nós emitimos campos eletromagnéticos, que pode ser percebido através do eletroencefalograma, o eletrocardiograma. Então, esses campos eletromagnéticos que nós produzimos podem ser percebidos. E essa energia, né, que nós produzimos, ela gera trabalho, gera movimento, gera calor, gera voz, né? Então, energia cinética, energia térmica, energia acústica. Então, essa energia ela gera força de trabalho. O seu organismo pode receber carga elétrica para te modificar. É o caso da eletroanalgesia, para dar efeito anestésico através de descarga elétrica. Ou também o eletrochoque, né? Então pode atrair, esse campo pode atrair coisas boas ou coisas más. Dá uma olhada no vídeo lá, A Fé Quântica, e também o vídeo A Caixa de Pandora, a Energia Mística. Vai expandir seus horizontes, vai saber um pouco mais a respeito. Você vai entender como é que é possível a gente agrupar essas cargas de energia de toda a matéria em um determinado perímetro. Então se a gente agrupar uma grande quantidade de energia, você pode abrir um portal, né? Vamos entender melhor? Então some isso a algo chamado teoria de evento de transferência de fluxo. Teoria do evento de transferência de fluxo. Então, evento de transferência de fluxo ou teoria de transferência de fluxo. É uma sigla em inglês chamado F de faca, T de tatu, E de elefante. FTE, Flux Transfer Event. Né? Então, quando esse evento de transferência de fluxo, o que significa? Abre portais. Hoje a ciência comprovou que abre um portal entre a Terra e o Sol durante um período determinado, de 15 a 20 minutos em determinadas épocas do ano. Abre um portal. Não passam pessoas por esse portal, mas passam partículas, comprovados cientificamente. Então, quando a gente pega essa teoria do evento de transferência de fluxo e agrupa com a teoria do campo unificado, ou seja, uma grande quantidade de energia pode produzir uma força tão intensa que pode abrir um portal dimensional, isso aí nos faz pensar em algumas coisas. Será que no dia 31 de outubro, de fato, um portal está se abrindo? Será que essa reunião de magos e bruxos do mundo inteiro, na mesma energia, na mesma vibração, no mesmo horário, podem causar abertura de portais e entidades podem entrar na nossa dimensão e influenciar o nosso comportamento, as nossas vidas, para o bem ou para o mal? Claro, nesse caso para o mal, né? Então os sentimentos geram campos, né? E esses campos mudam a nossa carga eletromagnética. Por exemplo, o medo se espalha rapidamente. Se eu gritar no cinema fogo, aquele medo se espalha, vira pânico e aquilo ali se alastra, aquela onda de medo, aquela energia de medo se alastra. A mesma questão a ira. Começa um protesto, alguém começa a quebrar as coisas, começa a brigar, de repente aquela onda de ira, de violência se espalha. Pessoas até boas que nunca fizeram mal para ninguém saem quebrando tudo. Então aquela onda vai, né? Da mesma maneira, você está num show, tá todo mundo cantando junto, né? Quer seja um show de rock, tá todo mundo num transe coletivo, ou até mesmo um show gospel. Então aquilo pode produzir uma energia negativa ou uma energia positiva, né? Então essa teoria do campo unificado, você sente aquela vibração, você sente uma explosão de energia quando você está numa multidão, na mesma voz, na mesma pegada, pensando a mesma coisa, na mesma direção. Isso atrai energia, né? E essa energia pode abrir portais. Por isso que Deus ele fala, janelas do céu vão se abrir. Podem se abrir quando os crentes se reúnem. Onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Cristo, ele estará com você. Então Jesus ele pode fazer com que as janelas se abram e você possa ter uma experiência sobrenatural com ele. Quando você deposita todo o seu coração, todo o seu entendimento, todas as suas forças nele. Não no interesse, mas por amor a ele. E quando você faz por interesse, não é amor, não é isso? Então aquela morte coletiva que teve lá no World Trade Center nos Estados Unidos, morreu muita gente, né? Então aquilo ali, claro, liberou uma carga de energia enorme, muito sangue foi derramado, portais foram abertos, né? Então essa carga negativa pode também ser uma carga de energia positiva, né? Isso também poderia acontecer com o amor, né? Uma carga de amor grande atrai amor, né? O semelhante se atrai, né? Se você está em Cristo, Cristo está em você. Não é isso que eu estou na mesma frequência de Cristo. Mas se eu não estou em Cristo, Cristo não está em mim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então se ele me ama, ele será amado pelo meu Pai. Eu estarei nele, ele estará em mim. É assim que é a mesma energia. Eu sou cristão, Deus é amor, logo eu amo. Eu amo a Deus, eu amo ao próximo como a mim mesmo. É a mesma carga. Eu sou multiplicador dessa carga positiva, né?
Então, a gente vai dizer, puxa vida, mas hoje, né, o Halloween é só uma brincadeira, né? Então, quer dizer, se é só uma brincadeira, a gente pode brincar de nazismo, a gente pode brincar de morte, a gente pode brincar com a dor, né? A gente pode brincar de demônio. Será que isso é lícito perante a Deus? Deus se agrada com essa brincadeira de demônio, de morte, coisas macabras, exaltação às trevas, né? Jeito que luz e trevas não pactuam. Ah, mas o Natal, a gente celebra o Natal e não tem problema. Você falou que tudo bem, Daniel. Porque no Natal eu não estou usando nenhum ícone satânico ali, né? Estou colocando uma árvore, trocando presente, falando de amor, celebrando uma ceia. Agora aqui não, aqui existem outros elementos que são amplamente contraditórios a tudo aquilo que nós cremos, a tudo aquilo que nós entendemos como verdade, não é isso? Então imagina só, a festa já existia 500 anos antes de Jesus, já existia pelos celtas, já existia essa celebração do Dia dos Mortos, né? Do Halloween. Né, era da última colheita, já tinha essa festa. Jesus não celebrou essa festa, Jesus não celebrou. Você não vê Jesus falando, Pedro, olha, tá chegando aqui o 31 de outubro, vamos fazer uma festa, vamos fazer o Halloween nosso, Pedro, você vai ser Drácula, João, você vai ser a múmia, né? Olha, Maria, você vai ser a bruxa, Judas, você vai ser Judas mesmo, né? Então Jesus, ele não fez isso. Né? Então Jesus é o nosso esteio, né? Então agora temos que pontuar uma coisa. E as crianças, Daniel? As crianças são puras, as crianças são ingênuas. Para elas o Halloween é tão somente um baile de máscaras, um baile à fantasia. Elas não têm a compreensão de um adulto para poder avaliar se aquilo é ruim ou não. O entendimento de uma criança, ela vai começar aos 12 anos de idade. A Bíblia deixa isso claro, né? Você vê criança de 3, 5, 7 anos, não entende. A Bíblia deixa isso claro. Vamos ver aqui uma situação? Olha aqui, ó. E tendo já 12 anos, subir a Jerusalém segundo o costume na festa, no dia de festa. Então Jesus estava com 12 anos e nesse momento que ele vai ter aquele encontro junto com os sacerdotes do templo, né? Ele estava crescendo em sabedoria, ele estava discutindo ali com os doutores da lei. Jesus tinha 12 anos, está em Lucas capítulo 2, de 42 a 52. Então esses 10 versículos sumariam ali. Jesus com 12 anos, ele tem entendimento, ele tem conhecimento. Antes disso não tinha. Então com 12 anos a criança já começa a entender. Antes disso não entende. Como é que você vai explicar para o seu filho de 3 anos, de 5 anos, que a sua escola faz a festa do Halloween? Você vai dizer, filho, você não pode ir, porque é coisa do capeta, é do demônio. Se você falar muito em demônio para uma criança, você vai causar um problema nela. Ela não tem compreensão, ela não tem capacidade de entender. Demônio, anjo, céu, inferno, não entende. É melhor você falar do amor, falar de Jesus. Não adianta você criar uma associação com o mal, só vai causar o terror nela, vai promover medo na vida dela. Então evita falar desse tipo de coisa. Aí a criança diz, você não pode participar do Halloween. Aí a criança vai achar o quê? Quer dizer, meus coleguinhas que participaram, meus professores, né, o coordenador da escola, os meus amiguinhos ali, que se fantasiaram, eles vão tudo para o inferno, então eles vão morrer no inferno. É isso que você vai dizer para uma criança? A gente tem que ter sabedoria, tem que saber lidar com essas situações com sabedoria, equilíbrio e moderação. E como é que nós vamos fazer isso? Então você ora, meu filho mesmo, com 3 anos de idade, né? Ele, dos 3 aos 6, a escola tem essa festa do Halloween, entrou no calendário escolar. E o que eu faço? Eu poderia dizer para ele, não vá. Mas toda a escola, em maioria, em massa, foi. Então se eu disser, não vá, eu estou criando para ele uma acepção. E criança precisa estar ligada ao grupo, ele precisa do grupo para ter até equilíbrio emocional, para que ele tenha um desenvolvimento adequado. Criança, senão ela vai se sentir rejeitada. E esse sentimento de rejeição pode persegui-la pelo resto da vida. Ela pode ter um problema de distúrbio mais tarde. Então é importante se tratar com equilíbrio. Olha, eu oro com meu filho, orei com ele, Senhor, protege, abençoa. E ele foi de fantasminha os 3 anos, né? Foi fantasminha, foi para a escola. Dos 3 aos 6 anos ele participou da festa de Halloween. Não mudou nada na vida dele, ele não ficou gostando de filme de terror, ele não ficou com coisas macabras, não se transformou num aspirante a serial killer, não tem empatia pelo diabo, muito ao contrário, ele ama Jesus. Ele gostava, por exemplo, do Scooby-Doo, eu também gostava quando era criança, né? E sempre desenho, porque no final o Scooby-Doo traz uma grande reflexão para nós. Sabe quem são os monstros no final? É sempre o ser humano. O monstro é o ser humano. Então a gente tem que tomar algumas cautelas. Então você não pode dizer para uma criança que não entende, não vá. Ela não vai entender. Então deixa que ela vá, porque na inocência dela ela vive num mundo de fantasia. Ela vive num mundo onde os bichinhos falam. Ela vive num mundo onde não tem a maldade. Ela vive num mundo onde as pessoas são boas, onde todo mundo abre um sorriso para ela. E você não pode apresentar maldade nessa idade, ela é muito tenra ainda. Você vai causar um dano na vida dela. Só com 12 anos ela vai ter entendimento à luz da Bíblia. Então nós temos que ter equilíbrio e ensinar os nossos filhos um caminho
de tranquilidade, sem essa coisa, sem essa indústria do medo, esse medo que muitos pastores colocam sobre o povo, a gente às vezes coloca sobre os nossos filhos, cuidado, o demônio, Deus castiga. Não, Deus é amor, então você ora, Senhor protege e guarda meu filho, e ele vai. Para ele é só um baile, é fantasia, um baile de máscaras ali, estão brincando, estão dançando, estão fazendo apresentação, não vejo mal nenhum, tá? Essa é a minha posição, tá bom? Cabe a cada pai fazer a decisão, na minha posição é essa, que eu acho que seria exagero esse tipo de coisa, né? Então, eu vou dizer para a criança, olha, meu filho, você não pode, né, seus coleguinhas vão tudo para o inferno, vão tudo arder na fogueira, não dá. Às vezes um adulto tem dificuldade para entender. Esses dias quando eu postei o vídeo, Sinto-me Só. Quando eu postei esse vídeo, o que aconteceu? Né? Teve gente que não entendeu. Ah, mas Daniel, eu vou procurar gente fora da igreja. Você está olhando dentro do aquário, meu irmão, dentro do aquário, e tem um oceano lá fora. Sim, procura pessoas fora da igreja. Por que tem que ser cristão? Né? Porque tem que ser evangélico, melhor dizendo. Porque tem que ser gospel. Né? Pode ser qualquer um. Pode ser alguém que ame a Deus. Tem várias maneiras de Deus se expressar. Quer ver? Ah, mas é julgo desigual. Ah, julgo desigual? Vamos pegar a Bíblia aqui? Moisés casou com quem mesmo? Ele casou com Zípora. Zípora era o quê? Era judia? Não. Zípora era midianita. Povo esse que se transformou em inimigo de Israel e Gideão teve que derrotá-lo, né? E Moisés casou com Zípora, porque o pai de Zípora acreditava no Deus verdadeiro. E o pai dele, o sacerdote ali, né, Jetro, tinha um sogro para Moisés. Não há nada que condene, inclusive ele colaborou, ele somou ao lado de Moisés, né? Então, depois Moisés casou com aquela mulher cusita ou cuxita, que criou toda aquela polêmica. Miriam, que era profetisa, criticou, mas olha só, vai casar com essa mulher porque ela era etíope, ela tinha pele negra, e eles eram judeus. Então, mas isso aí é contaminação, nós estamos misturando nossos povos, isso é jugo desigual. E o que Deus faz? Deus condenou Moisés? Deus condenou a esposa de Moisés? Não, Deus condenou aqueles que condenaram Moisés. O castigo veio sobre Miriam, não veio sobre Moisés, não é isso? E que falar do samaritano? O samaritano quem era? Era o impuro, não é isso? É aquele que tinha se contaminado com os outros povos. Esse era o samaritano, tanto é que chamam Jesus de samaritano. Bem sei que tu és samaritano e tem pacto com o demônio, né? Então estavam ofendendo Jesus, chamando ele de samaritano. Os judeus detestavam o samaritano. O que Jesus ele faz com a samaritana? Acolhe a samaritana. Meu Deus, mas não é julgo desigual? Por que Jesus foi acolher a samaritana? A samaritana ia para o inferno? Não, a samaritana está lá no céu. Zípora está lá no céu. A mulher cusita está lá no céu. O bandido da cruz está lá no céu. E muito pastor hipócrita, sem vergonha, vai estar no inferno. Vai ter grandes surpresas lá. Vai ter grandes surpresas. Então a gente tem que ter sabedoria, né? O próprio Jesus foi condenado, quer ver? João 8, 47 a 49. Que é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Para quem que Jesus está falando? O líder, que não entendia nada, né? Responderam, pois, os judeus, disseram, não dizemos que és samaritano e tens demônio? Tá vendo? Então não entende, mesmo sendo doutores da lei, não entenderam, né? Jesus ele conta da parábola do bom samaritano. Lembra como é que é a parábola do bom samaritano? Não vou ler inteira, estou estourando meu tempo aqui. Lucas 10, de 29 a 37. Sabe qual é a parábola? Um homem tomou uma surra de bandido, apanhou. Está lá em Lucas 10, de 29 a 37. Está na rua. Vem o sacerdote. O que ele faz? Pula o corpo, nem aí. Aí vem o levita que imita o sacerdote. Sacerdote rouba, eu roubo. Sacerdote faz, eu faço. Sacerdote é um espelho negativo, eu vou fazer imitar ele. E aí o levita faz a mesma coisa também, né? Pega também, pula. E aí vem um samaritano, que era impuro, cuida daquele homem. Quem fez a vontade de Deus? Quem amou o próximo? O samaritano. Né? Mas não é julgo desigual. Deus vê o coração, meu irmão. Deus vê o coração. Pode ter muitas pessoas maravilhosas do seu lado que você nem olhou, né? Porque você está olhando dentro do aquário e tem um oceano ao seu redor. Então cuidado, não é julgo desigual. A Bíblia é muito clara nisso. Não tem o que você contestar. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é incontestável. Aí eu pego um adulto não entende. Como é que você vai explicar para uma criança que a festa do Halloween é do capeta, tal, que os amiguinhos vão para o inferno? Não vai para o inferno. A criança vai para o inferno. Meu Deus do céu. Jesus ele disse que é dela o reino dos céus. Né? Como a gente tem a mente cauterizada, às vezes eu postei uma frase do Papa
do Papa Francisco na minha fanpage. Daniel, mas é o Papa? É o Papa? Sim, é o Papa. Por quê? Você acha que só quem consegue pensar é crente? Só crente pensa? Então eu vou no médico. Doutor, o senhor é crente? Então eu vou te atender para o senhor. Dentista. Aí eu só vou atender só se for irmão na fé, porque se não for crente eu não vou no dentista. Porque ele pode ser satanista. Vai introduzir um biochip no meu dente e tal. Quer dizer, que loucura é essa? Que então cientista, professor, só tem que ser crente. Ninguém pode pensar se não for crente. Meu Deus do céu. Quanta ignorância em nosso meio. Olha, isso é o final dos tempos, sabe? Tá faltando em nosso meio sabedoria, tá faltando amor, tá faltando compaixão em nosso meio, né? Então, então às vezes o adulto não entende. Como é que você vai querer que uma criança entenda? Eu aprendo hoje muito mais com pregações do padre Fábio de Mello do que com muitos pastores que pregam a prosperidade, a unção disso, o ato profético, apoia a política, faz toda essa palhaçada aí, né? Então eu não vejo o padre fazendo isso. A gente tem que ter sabedoria, olhar quem está seguindo a Deus de fato. Eu vou seguir quem segue a Deus. Eu vou honrar quem honra a Deus. Eu vou servir quem serve a Deus. Então, às vezes, a gente fica dentro de modelos aí deformados, contaminados, né? Então, Jesus ele já disse que as crianças, é dela o reino dos céus, né? É dela o reino dos céus. Então, eu acredito o seguinte, adulto não deve participar do Halloween. Claro, você é adulto, você sabe o que é. Criança acima de 12 anos não deve participar de Halloween, ela já entende. Não vai participar de uma festa pagã. Igreja não participa de Halloween, meu irmão. Porque você é de Cristo e você sabe a verdade, você não pode pactuar com as trevas. Então o adulto, a igreja, crianças acima de 12 anos, não fazem isso. Não participe disso, que é uma festa satânica, tá? Agora, a criança que não entende, não entende. Vai cair na questão de Nínive, que nós falamos no início desse vídeo. Não tem discernimento. Então entra na misericórdia de Deus. Não é uma condenação, entendeu? Deus ele entra na misericórdia e a criança não tem capacidade para entender o que você vai explicar. Você só vai aterrorizar a criança. Então deixa a criança ser criança, deixa ela viver no mundo da criança, deixa ela viver no mundo de fantasia, de sonho, porque isso é importante para ela. Tem até um livro, indico para vocês, vou mostrar aqui, a psicanálise do conto de fadas. É importante que a criança conheça os contos de fadas, para ela discernir bem e mal, para ela entender esses valores. É importante, a psicologia diz isso, né? Então é claro, os valores de Cristo são supremos, são majoritários, você ensina, mas você pode aprender com outros livros também, com a psicologia, psicanálise dos contos de fadas. Dá uma olhada, é fantástico, né? Então, Jesus ele pega e vai dizer que as crianças têm um louvor puro, Mateus 21:16, né? Vai dizer que é delas o reino dos céus, né? Mateus 11, de 16 a 17, né? Mateus 18:3, em verdade vos digo que não vos converteres e não vos tornares como as crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então tem essa pureza de coração, a maldade muitas vezes está na nossa mente, então deixa a criança ser criança, né? Jesus ele enaltece muito as crianças, ele fala muito dela, é dela o reino dos céus. Então nós temos que ter equilíbrio nas coisas. 2 Timóteo 1:7 diz, porque Deus não nos deu espírito de timidez, de covardia, mas de quê? De amor, poder e moderação. Essa moderação que a gente precisa ter, queridos. Eu falo em amor com você. Eu quero que você cresça, eu quero que você amadureça, eu quero que você tenha um olhar equilibrado do mundo que te coloca ao seu redor, sem extremos, porque tudo que é extremo vai deixar você radical. E o cara que é muito radical é religioso, e o cara que é muito religioso se afastou de Deus. Deus ele quer pessoas puras, ele quer corações puros. O amor aproxima, o amor ele vê onde Deus está, onde está o seu coração. Então, meu irmão, abrace mais e julgue menos. Exercite o amor, né? Deixe as crianças serem crianças. E você que é adulto, que tem o entendimento da verdade, vive a verdade. Ensina a criança no caminho que deve andar, mas uma idade que ela tenha a capacidade de entender o ensinamento. Ela não vai entender aos 3 anos, não vai entender aos 5, não vai entender aos 7, né? Mas mais tarde ela vai entender. Espere o tempo do amadurecimento dos seus filhos. Cada árvore dá o seu fruto ao seu tempo, e há tempo para todas as coisas. Tempo de abraçar e deixar de abraçar, tempo de juntar as pedras, tempo de espalhar as pedras. Essa é a minha opinião, tá bom? Então sim, Halloween é uma festa satânica? É. Satanismo comemora? Sim. A igreja tem absorvido? Tem. Né? Porque criou uma mescla na história. Nossas crianças podem participar? Eu acho, se você orar pelo seu filho, ele for na escola participar, para ele é uma festa fantasia. Para ele é só uma diversão, é uma musiquinha, é uma dança. Né? Não tem nenhuma maldade. Deus está protegendo o seu filho, porque a sua oração tem poder. A oração do justo muito pode na sua súplica. Então isso é importante. Né? Agora, é claro, o adulto não. A igreja não. Né?
né? Acima de 12 anos, não. Então nós temos que ter sabedoria e moderação, porque tudo que é radical, tudo que é extremo é radical, tudo que é radical vira religioso, tudo que é religioso te afasta de Deus, porque os religiosos crucificaram a Jesus, não compreenderam o amor. Então respeita as crianças, né? Porque é delas o reino dos céus. Não coloca um trauma na cabeça do teu filho, não. Não enche a cabeça dele de minhoca. Ele é muito cedo. Deixa a criança ser criança. Deixa ele acreditar no coelho da Páscoa. Deixa ele acreditar que o coelho trouxe ovo de chocolate. Que é criança de 3 anos, meu Deus do céu. Você tem que explicar. E o meu filho mesmo, ele percebeu que Papai Noel não existia. Eu não falei, eu esperei. Quando ele tinha uns 5 anos, Papai Noel, mas como é que pode? Papai Noel está em todo shopping e nem o Papai Noel é diferente. Eu vi que a barba dele é falsa. Isso daí é fake. Isso aí não é Papai Noel não, um cara fantasiado. Ele mesmo percebeu. Então ele tem que esperar o tempo de cada coisa. Então, quando ele tinha 3 anos de idade, ele acreditava. Eu deixei ele acreditar, deixa ser criança. Todas as crianças da fase dele acreditavam. Eu não queria que ele se sentisse fora do grupo, que ele sentisse acepção, que ele sentisse rejeitado. Essa é a minha posição, tá? E eu não transformei meu filho em nenhum monstro. Ele é um filho maravilhoso, que eu amo demais, que cresce em sabedoria e que hoje ama profundamente a Jesus e segue os valores de Cristo. Então esse é o recadinho que eu tinha para vocês, esses esclarecimentos que eu tinha para a vida de vocês. Eu espero que eu tenha colaborado com crescimento, com conhecimento na sua vida. E queridos, que você continue a seguir a trilha da fé com sabedoria, com discernimento, com amor a Ele, honrando Ele acima de todas as coisas, viu? Que Deus te abençoe grandemente e te guarde, viu? Agora estamos com o cenário. Então é isso aí, gente. Que Deus abençoe, viu? Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Eu oro por cada um de vocês todos os dias. E agradeço mais uma vez o carinho de vocês, as palavras de amor, de incentivo e as ofertas voluntárias que chegam nessa trincheira. Para a honra do Cordeiro, viu? E para a vergonha do inferno. Até a volta de nosso Jesus Cristo. Amém.